Olá, queridas colegas, tudo bem? Esse vídeo é para nos ajudar no nosso processo de design institucional. Por que eu resolvi gravar? Porque quando eu fui analisar o material dos autores, professores autores de setembro, eu vi que estava muito bom. A maioria dos professores escreveram dentro do template, enviaram figuras de acordo com o que se pede, trazendo dos sites que a gente indica, e uma escrita assim muito boa, bem clara. Então fiquei analisando, por que hoje esse material está com melhor qualidade e antes não? E aí eu atribuí isso à formação que nós damos para o professor inicialmente, à capacitação que nós damos para os professores na hora em que a gente vai ter o primeiro contato com eles. Lá no início, quando eu não conhecia os templates, quando eu não conhecia a necessidade do cliente, quando eu ainda não conhecia a Telesapiens em si, a minha formação para os professores, a capacitação que eu dava, era dentro daquilo, de um contexto geral, dentro daquilo que eu já conhecia, de experiência profissional, de experiência de estudos. Mas cada instituição tem suas peculiaridades, cada instituição tem suas especificidades. E a Telesapiens não é diferente, tem a sua especificidade, porque atende à necessidade dos nossos clientes. Então, com isso, eu analisei que quando você faz uma boa formação, uma boa capacitação para o professor, você acaba facilitando para você mesmo, porque aí o professor, entendendo aquilo que se pede, vai fazer de acordo com o que se pede, não é mesmo? Por exemplo, com a minha experiência de professora e coordenadora de curso, de polo, etc., eu percebi que alguns alunos sempre reclamavam: eu não consigo entender o que essa professora fala, eu não consigo entender o que ela quer dizer. A gente pergunta do professor e ele não responde. Por quê? Porque acontece algo que não deveria acontecer, é que alguns professores acabam pegando disciplinas que não é do seu domínio. Não que ele não conheça o assunto, mas que não é domínio, que não é da sua área de estudo, ou que não é de uma área que ele tem afinidade. E aí, na hora da escrita, ou na hora da sua fala na sala de aula, ele acaba não tendo propriedade para falar desse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um design de material de uma outra instituição, que a professora ela era da área de saúde, e ela ia falar dessa questão educativa dentro da saúde. Quando se falava da saúde, ela foi muito bem, mas quando entrou na área pedagógica, na área da atuação pedagógica, da educação, da ação educativa do médico, do agente de saúde dentro desse contexto educativo, ela não soube falar, ela não soube escrever, ou seja, ela pegou parte de textos e colocou no trabalho, no assunto dela, no livro, no e-book que ela estava escrevendo. Bem, qual é o problema nisso? Se você não é da área da educação, você não vai perceber, não vai ter essa percepção. Mas, com certeza, na sua leitura crítica, na sua leitura holística, na sua leitura de design institucional, você vai começar a perceber que tem algumas coisas que não se encaixam, que precisam de melhor explicação, porque você está lendo como se você fosse o aluno. Né? Você vai estar aprendendo ali também. Então, se você não entende, o aluno não vai entender. Por isso, nós precisamos fazer duas coisas na hora que nós estamos fazendo o design, até antes dele. Primeiro, uma boa capacitação, falando item por item de cada template. As minhas formações elas duram mais de 30 minutos, elas vão ali 1 hora e pouquinho. Por quê? Porque eu pego template por template, item por item e vou explicando para os autores. Isso me deu um bom retorno. Então, por isso que eu estou indicando para vocês. Hoje, o material que eu estou recebendo está muito bom mesmo, muito dentro do template. E também ir fazendo informações para esses autores. Por exemplo, durante a minha escrita, durante a leitura durante a leitura do design que eu vou fazendo, eu vou percebendo algumas deficiências
dos autores dentro do que o template pede. Então eu mando e-mail para todos, gente, dicas sobre slides, dicas sobre o banco de questões, dicas sobre o desafio colaborativo, e aí eu vou informando durante a escrita deles e vou facilitando essa escrita para eles e também vou trazendo para mim um trabalho mais bem elaborado. Por quê? Porque os autores começam a entender e por isso eles começam a escrever. Né? Então, quando o professor autor não entende o que ele está fazendo, ele vai trazer um material deficiente para a gente. Formar um bom professor, formar a capacitação do professor é muito importante. Por isso que nós precisamos ter em mente que essa capacitação vai melhorar e muito o nosso trabalho. E a segunda coisa que eu preciso falar para vocês é: leiam com atenção como se vocês fossem os estudantes, porque isso vai ajudar vocês nessa transformação, nessa elaboração do material mais claro para o estudante e para você também. Então, essa foi a minha dica de hoje. Até mais!